Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. Neste episódio, tive a honra de receber o Dr. Nelson Alexandre Brasil, médico com uma trajetória única que une a ciência da medicina ocidental à sabedoria de tradições milenares. Formado em medicina com residência em ortopedia e traumatologia, Dr. Nelson expandiu seu olhar ao longo dos anos, mergulhando na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, na medicina antroposófica e, mais recentemente, nos estudos da teosofia avançada e do Advaita Vedanta. Sua trajetória foi sempre permeada pela busca do conhecimento e pelo trabalho voluntário, realizado principalmente na comunidade Luz Figueira. Em nossa conversa, ele conta um pouco sobre seus estudos filosóficos e como ele integra a medicina antroposófica, a acupuntura e todo o conhecimento espiritual que ele vem adquirindo ao longo dos seus 40 anos de carreira em seus atendimentos, tratando o ser humano em sua totalidade, corpo, mente e espírito. Se você busca um olhar mais humano, consciente e integral sobre saúde e cura, esse episódio é um convite à escuta profunda e à elevação de consciência. Com vocês, Dr. Nelson Alexandre Brasil. Bom dia, Xande! Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bom é o que te faz bem. Muito obrigado. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar o que nesse momento da tua vida te faz bem? Estudar. Hum, Eu sigo um ditado chinês na minha vida há muito tempo. Seria a definição chinesa de qualidade de vida. Então é o quê? Para você ter uma boa vida, o que que você deveria fazer? E aí eu incluí uma coisa. Então, segundo eles, são 4 coisas. A primeira delas é dormir o suficiente. A segunda coisa é comer pela metade. A terceira coisa é andar o dobro. A quarta coisa que eu faço muito é rir 3 vezes mais. E a quinta coisa que eu incluí é estudar sempre, ser sempre aluno. gente, que coisa maravilhosa! Então eu não paro Adorei! nunca, né? Eu acabei de fazer um curso de antroposofia, primeiro a básica e depois a médica. Estou fazendo o portfólio agora e estou fazendo o curso atualmente de Advaita Vedanta às terças-feiras à noite e de Teosofia Avançada às quintas à noite. E eu esqueci de colocar naquele currículo que eu faço parte da comunidade Figueira há 29 anos. Comunidade que o Figueirinho fundou, era ali em Cabo do Cachoeira, é uma cidade antes de Três Corações. É uma comunidade hoje que tem um alcance internacional, ela tem sedes em vários países e tudo, e faz um trabalho interno de expansão da consciência muito importante, sabe? E um trabalho filantrópico também. Mas então eu estou nessa há 29 anos. É quase a sua idade, né? Então, Obrigada. Depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre essa comunidade que eu fiquei muito interessada. Me conta como que foi essa tua caminhada até você chegar no ponto da tua vida que você assumiu os 4 pilares Ana, é o seguinte. chineses. Então, eu sempre fui um cara do estudo, né? Porque com esse chassi de grilo que eu tenho,
No esporte eu sempre machuquei muito e tudo, então eu comecei a estudar. Eu sou sobrinho de professoras, então como é que foi a história? Eu chegava, por exemplo, do grupo escolar de tarde, e aí meus colegas iam brincar depois da aula e eu ia estudar. Quando eu acordava no outro dia para ir brincar com eles, eles estavam fazendo para casa, estudando. Aí eu brincava um pouquinho e estudar mais. Então eu sempre me destaquei nessa área acadêmica. Então, sempre muito estudioso, eu tinha um amigo que fazia educação física na Federal, nós dois apaixonados com futebol. E ele foi trabalhar no América Futebol Clube como preparador físico, na base, que antigamente era o juvenil. E aí ele me chamou para trabalhar lá com ele. Eu estava no terceiro ano da escola, quer dizer, no quinto período, e ele falou assim: olha, tem um cara do décimo período aqui que está saindo. Entra aqui, eu estava doido para arrumar um empreguinho, para ganhar um dinheirinho, porque eu já namorava a André, e a André ganhava o dinheirinho dela e eu pobre. Aí eu falei assim, eu dava aula, mas meus alunos eram mais pobres do que eu e não me pagavam, então eu continuava liso. Eu falei com ele, pô, mas eu não sei nada disso, cara, eu estou começando agora na faculdade, nem fiz a disciplina de ortopedia. Falou, não, você segue lá com ele. E nós estávamos há uma semana de começar o campeonato mineiro da categoria. E aí o cara foi comigo num treino, no outro ele já não foi mais, o campeonato começava no fim de semana. Quem que foi acompanhar o time? Fui eu. Aí eu não parei mais, e aí nós somos campeões mineiros. A comissão do América foi convidada para ser da seleção mineira, nós somos campeões brasileiros invictos. Aí depois eu comecei a trabalhar no Cruzeiro, viajar com o Cruzeiro, eu fui para o time profissional do Cruzeiro. Eu era um menino de 23 anos que descia da delegação do Cruzeiro e dava autógrafo. O pessoal me confundia com jogador de futebol. E aí, finalmente, eu fui para o Minas Tênis, fui bicampeão brasileiro de vôlei como médico no time do Minas Tênis. Bom, aí eu fui fazer, eu formei, eu fui fazer ortopedia. E fui para João Molevade. Só que lá, cara, eu tive contato com a parte mais cruel, mais violenta da medicina, que eram os acidentes automobilísticos todo dia. Então, todo dia eu tinha contato com a morte, era fratura exposta, amputação traumática, luxação, era só coisa barra pesada. E eu trabalhava diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É um trabalho assim cansativo, esgotante, assim, é uma coisa danada. E eu pensei assim, eu vou perder minha saúde trabalhando com isso. Eu preciso de uma saída. A primeira saída que apareceu, eu resolvi vir embora de lá e fiz o curso de medicina do trabalho, porque eu tinha um colega de lá que era médico do trabalho, eu falei, uai, essa pode ser uma saída para mim. Mas depois descobri que era uma área só de conflitos. E terminando o curso de medicina do trabalho, porque a ortopedia foi uma residência, a medicina do trabalho foi uma pós-graduação. Apareceu num folder, num flyer do Sindicato dos Médicos, o curso de acupuntura. Então, na realidade, foi o Papai do Céu que me mandou isso. E era um curso de 3 anos. No primeiro ano, eu já estava dando aula dentro do curso. E o meu professor me achava tão bom de serviço que ele deixou eu começar a atender no consultório dele na Savassi. Com pouco tempo, eu comecei a fazer uma clientela particular que eu nunca tive. E aí eu ia na casa das pacientes, mas eu atendia na clínica dele. E aí eu deslanchei. Aí eu comecei a fazer uma opção de curso em São Paulo, e aí eu comecei a atender aqui em Betim, né? Porque a gente saiu de Monlevade e veio para cá. Aqui tem 31 anos que eu estou aqui. E eu comecei a fazer uma clientela muito grande, eu comecei a ter médicos que me acompanhavam em Belo Horizonte, aquela história toda. E aí eu fui fazer um curso na China e no Tibete. E aí, cara, quando eu estava um dia, a gente acabou de sair da aula na China e eu sempre muito caxião, eu fiz o curso de dor e eu fiz o curso de estética também. E aí nós fomos para um show de Kung Fu. E nesse show de Kung Fu, narrava-se a história de uma criança pequenininha, porque lá na China continua tendo rincões de pobreza muito grandes. Essa era a história de um menininho que ia com a mãe dele no monastério. Enquanto ele estava entretido no show, vendo as outras crianças fazendo aquelas manobras de Kung Fu, a mãe ia embora e o deixava lá, para ele virar monge. E aí, Ana, era um show de alegria, de contentamento, estava todo mundo, mas na hora que eu vi aquela história, cara, eu tive um déjà vu, mas me deu um choro imenso. Eu fui lá para trás do teatro, comecei a chorar, tive que ir para o banheiro, porque eu me vi nessa história.
Então, e aí eu comecei a entender por que que eventualmente, karmicamente, eu estava nisso. Porque eu tenho um resultado muito bom e as práticas que eu faço são cada vez mais simples. E o resultado sempre é bom. Eu sei que eu sou um sujeito de pouca definição aqui no rosto, né? A lataria está muito judiada, mas tem paciente que fala assim: tem dia, ô doutor Nelson, o senhor tem uma origem chinesa ou oriental? E eu falo: olha, eu acho que dessa vida não, mas tem dia que o olho está muito mais puxado, sabe? Então, eu acho que isso tem tudo a ver comigo. E sempre o seguinte: eu nunca fiquei só na prática da medicina chinesa. A gente, quando faz o curso, medicina chinesa também é chamada de medicina taoísta. Então, eu tive que estudar taoísmo, que é primo irmão do confucionismo, que é primo irmão do budismo. Aí, quando eu cheguei no Tibete, eu vi uma porção de coisa que tinha muito a ver comigo também. E agora, na Advaita Vedanta, que é uma vertente hindu, né, do conhecimento, não sei se você sabe, mas os hindus são antes dos chineses ainda no conhecimento. A raça hindu é a segunda sub-raça da raça Atlante. Já os chineses são originários dos mongóis, que são a última sub-raça da raça Atlante, que é a quarta raça. Atualmente nós estamos na quinta. Então você vê que os hindus são muito mais antigos, né? E eu, quando entro nesse tipo de conhecimento, é a linha. Por que que eu saí da ortopedia? Porque, na realidade, eu trabalhava só com a parte cruenta, a parte externa do ser. E eu queria entrar mais para dentro, conhecer outras coisas. E agora, na antroposofia, eu posso tratar de corpos mais sutis, do corpo etérico, do corpo astral, do eu. A gente acha que a gente controla isso, mas as coisas vão chegando para você. É só você, opa, tá na hora disso, opa, tá na hora daquilo. E aí você vai fazendo o seu cabedal, né? O seu background mesmo, de conhecimento, tudo para ajudar as pessoas. Né? Nós estamos aqui para duas coisas: para aprender através das lições e para servir. Então, é mais ou Ex- menos isso, né? Eu exatamente. achei que era uma coisa, eu achei que ia ser médico de time de futebol, mas no final, quer dizer, eu continuo ajudando aqui, ó. Eu ajudei um time aqui da minha cidade que chegou na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, uma luta aqui de muitos anos. Mas eu percebo que eu vou ali só para ajudar. Essa não é a minha, não. Que eu achei que sempre fosse, mas não é, não. Que foi uma armadilha para eu entrar onde eu acabei indo, sabe? Armadilha Aham. de Papai do Céu, mas tá bom também, né? Exatamente, porque o universo vai dando os toques, né? Vai dando Exatamente. as dicas, vai Vai mostrando, por ali, vai não por vá por ali. ali. Nossa, que Mostra mais o sensacional! que você não deve fazer do que fazer, né? Exato, E exato. ó, não faz igual aquele cara ali, não, que ele tá indo no mau caminho. Você faz desse jeito aqui. E aí você vai escutando. Ah, é mesmo. E vai Que melhorando, né? sensacional. É. Me conta como que foi a viagem para o Tibete e o que que você encontrou lá que te tocou a alma? Ah, então, cara. Primeiro, que a iconografia deles é vastíssima, né? E os guias lá, eles falam inglês. O meu inglês já é macarrônico, mas o deles é muito pior ainda. Embora eu não sei se no hotel lá no Tibete, você sabe que o Tibete foi uma colônia britânica, né? Então você tem placas lá, olha bem. O Tibete, ele é vizinho do Nepal. O Nepal tem influência grande da Índia. E o Tibete é uma influência grande da China, tanto que ele foi invadido pela China. Eu tenho a impressão que em 1953. Tanto que quando você anda por Lhasa, a capital, você vê os MiG que foram usados na invasão da China pelo Tibete. Para Hum. lembrar o povo, porque eu vi inclusive oficiais do exército chinês lá, com 12, calibre 12, não espingarda forte, de uniforme camuflado lá, patrulhando lá. É desse jeito, sabe? Eles queimaram muitos templos, mataram muitos monges, Hum. mas a iconografia deles é dificílima. Então, você vai numa estupa, numa igreja, seria uma igreja, né? Entre aspas, lá do O pessoal templo lá, e o, deles. o templo deles, é. Aí o guia te fala, não, esse é o Buda da compaixão do futuro. Aí você vai em outro e ele fala assim, não, esse aqui é o Buda da compaixão do passado. Aí quando vai juntando aquela. Nossa, é uma.
é vastíssimo, sabe? O portfólio deles de seres e tudo, de hierarquias, de inteligência, é uma coisa grande demais. E é uma cultura assim. Nossa, mas eu estava dizendo da placa do hotel, desculpe que eu acabei pulando isso. Então você vê a placa em nepalês, em tibetano, em chinês, em mongol, veja bem. Então, você bate o olho ali, você não sabe nem qual idioma, qual ideograma que está. E eu não sei se você sabe que o povo chinês, então eles vieram dos mongóis, né? E o povo chinês ele é formado pelo Manchu, pelo povo Han, que é o chinês original. Então é Manchu, Han e Mongol. Então aquilo ali tem uma mescla de povos ali, e a convivência entre eles não é muito harmoniosa e não é muito fácil, não, sabe? Você vê direitinho quem é quem. O Uhum. tibetano, ele é mais escuro, ele tem o nariz fininho, feito um hindu, sabe? É engraçado, mas é uma experiência assim, muito interessante. A primeira coisa, quando eu cheguei na China, que eu olhava assim na sala de aula, cadê? Não tem crucifixo, né? Claro que não tem. Aqui em todo lugar, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, aí talvez é um lugar mais desprendido dessas coisas, mas aqui no Brasil, em toda sala tem um crucifixo grande. E lá não tem, né? É muito interessante a forma deles de pensar, muito bacana. A gente aprende muito com eles, sabe? Muito. Uhum. Vivem com muito pouco, comem muito pouco, não admitem desperdício. Enquanto isso, aqui no Ocidente, essa confusão, né? Esse Consumismo, exagero de né? tudo, esse consumismo. Eu tive nos Estados Unidos aí em 84. Um dia eu fui comprar isso em 1984, há 41 anos, né? Eu fui comprar um fio dental, eu cheguei na farmácia, tinha fita dental, tinha fio dental com menta, sem menta, com cera, sem cera, diversos sabores. Isso há 41 anos atrás, eu faço ideia hoje como é que não está. É, E esse excesso de opções, você sabe que isso é uma das coisas que adoece as pessoas, né? O que que eu compro? O que que eu faço? Qual o caminho que eu sigo? é, Né? é muito E complexo, né? muito complexo. E lá eles não têm isso, não, meu filho. Aqui tem é isso aqui, ó. Então você se encontrou nesse sentido, dessas coisas que na verdade são valores que você tem, que você encontrou lá como Eu sempre, Ana, eu valores sempre fui deles buscador, também, né? né? Então, em todas as situações, eu sempre buscava esse lado mais interno das coisas, sabe? Uhum, E a gente não é essa personalidade que chama Nelson Alexandre. Nós estamos conversando aqui, mas nós somos uma sombra do que a gente é lá no plano cósmico, da nossa mônada, né? Nossa mônada, em determinado momento, ela engendra uma alma que vai engendrando diversas oportunidades de descida para nós. uhum, Então, o meu objetivo desde sempre foi, gente, mas como é que eu chego perto dessas instâncias superiores ou internas, né? E esse povo oriental está na nossa frente, ó. há muito Fala tempo. um pouco, sabe? Fala um Uhum, pouco. Você que tem que correr atrás. uhum, Mas, porque o ocidental ele está sempre cheio desses conhecimentos. Ele não esvazia. O oriental não. Aqueles monges, aqueles sábios, eles saem, chegam na comunidade, eles passam tudo que eles sabem para todo mundo. Aí eles saem em viagem, vão aprendendo com as pessoas, aprendendo, voltam, se esvaziam de novo. O ocidental está sempre cheio. Todo mundo está cheio de razão, sabe tudo. Não sei como é que é a Iana, mas aqui eu fico vendo nas redes sociais, pessoas dão palpite sobre tudo, cara. Sobre tudo, sabem uhum. tudo, né? Então, se você já sabe, como é que você vai aprender, Exato, né? exato. É, Falta muita humildade, né, nesse. falta, falta. E aí, depois, quando você começou a praticar, então, a acupuntura, me conta como é que foi esse encontro aí seu com essa Então, prática cara. tão milenar, né? Assim, ó, eu estava então lá na clínica do meu professor e comecei a pegar os pacientes que ele não atendia. Aí um dia ele recebeu um telefonema de uma senhora que estava na cama, depressiva, que não estava querendo comer nem levantar da cama. Ele me deu um pacotinho com 10 agulhas de acupuntura e falou assim para mim: vai lá e atende ela. Eu falei assim: puxa vida, eu tô lascado, cara, como é que eu vou fazer? Ele falou: não, você tem condição, vai lá e atende. Aí, cara, eu calcei a cara e fui lá.
Você já tinha Fui terminado lá, seu curso nesse ponto? não, estava no primeiro ano para o segundo. Hum, Sempre meti a cara, né? Eu nunca tive falta de coragem para botar o peitoral na frente e aí eu fui. Cheguei lá, a dona coitada, numa situação de tristeza, deitada na cama, e eu já morava aqui em Betim, né? Eu virei para ela e disse, escuta, mas vem cá. Eu venho lá da minha casa aqui para atender a senhora, eu vim lá de Betim, eu cheguei aqui, a senhora não me dá um sorriso? E aí ela sorriu. E aí por ali eu entrei. E aí eu falei, gente, não vou ficar com expectativa, não, mas fiz a primeira sessão nela. E aí eu ia uma vez por semana, que eu saía lá do ambulatório e ia atendê-la na casa dela. Ô, Ana, na segunda vez que eu cheguei lá, ela já me esperou sentada na cama. hum, Na terceira vez, na porta do apartamento, na hora que eu entrei, tinha cafezinho e pão de queijo. hum. E aí ela começou a falar que eu tinha mãos mágicas. Aí eu comecei a atender a irmã dela, os vizinhos dela, e aquela história toda. E eu tenho certeza que não foi por mim, sabe? Eu fui Claro. um meio através do qual aquilo ali começou a funcionar. A gente é só um E instrumento, né? só um instrumento. E aí, nesses anos todos, eu tenho muita história de muita coisa bacana, cara. E Eu, aí você como foi se ortopedista. apaixonando pela prática. Exatamente. Os resultados, né? Uma vez no consultório, só para você ter uma ideia, eu atendi uma senhora com fasciite plantar. Você sabe o que que é, né? Uma afecção que dá na sola dos pés, a gente tem uma membrana ali que recobre os pés, chama fascia plantar. É muito dolorosa. A paciente me procurou e falou assim: olha, já fiz uma série de, não sei quantas, acho que cento e tantas, 200 sessões de fisioterapia, já fiz infiltração na sola do pé. E aí me falaram do senhor, eu vim aqui fazer acupuntura. Ih, rapaz, tô lascado, né? Como é que vai melhorar com isso? Mas vamos lá, aí eu fiz. Aí eu fiz, coloquei as agulhinhas na primeira sessão, ela não sentiu muito bem. Na segunda sessão também foi uma sessão assim, mais ou menos. Só que no final da sessão eu virei para ela e falei assim: olha, primeiro vamos pensar aqui, ó. A gente acha que a gente é esse linguição, esse corpo físico comprido assim, mas não é não. Vamos pensar comigo, olha. Se o Sol, que é o lógus solar, ele é redondo, a Terra, que é o lógus planetário, é redondo e o átomo é redondo, nós que estamos entre isso tudo, os nossos corpos também são redondos. Então vamos pensar uma coisa. O que que significa uma afecção na sola do pé? Significa dificuldade, mas não é nessa caminhada aqui na Terra, é na caminhada espiritual. Eventualmente, ela está precisando de ter mais paciência, mais tolerância, mais compaixão, aumentar a sua capacidade de perdoar. Aí a dona ficou estática. E aí nós despedimos, ela foi embora. E a dona sumiu. Eu falei, putz, eu e minha língua grande, né? A dona ficou chateada comigo e foi embora. Bom, um dia, eu atendia no sexto andar de um prédio, acabou a luz. E eu vi que na agenda a dona estava marcada para fazer sessão de acupuntura. Eu falei, "Ó, mas não é possível." Ela subiu 6 andares de escada para fazer acupuntura na sala de pé. Aí, Ana, o que que aconteceu? Ela me falou, olha, eu vim agradecer ao senhor, que eu não tenho só dor na sola do pé mais. Aconteceu que, na realidade, tinha um irmão meu que eu não conversava há muito tempo. E aí, depois que o senhor me falou isso, eu resolvi perdoá-lo. E aí ela começou a andar. Mas aí a história não termina por aí. Um dos pontinhos que eu pegava nela era um pontinho aqui na sola do pé, que é o bexiga 67. O Hum. último ponto do meridiano da bexiga. E uma das descrições desse ponto é que ele aumenta a sua capacidade visual, a sua capacidade de ver as coisas. E aí, cara, ela falou: olha, eu queria dizer também que eu menti para o senhor. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um tumor aqui que diminui a minha capacidade, o meu campo visual. Eu não consigo enxergar aqui do lado. E aí eu fui fazer meus exames habituais. O meu oftalmologista, ele não faz o meu campo visual por tomografia. Ele pede uma outra oftalmologista para fazer o meu campo visual manualmente. E ela fez. E o senhor não acredita, meu campo visual está normal. Ela repetiu de novo. Ela levou o meu campo visual para o oftalmologista que repetiu e está normal. Eu virei para ela e falei, pois é, a senhora deve ter aumentado a sua capacidade de ver. Mas não é só a visão aqui, não. É a sua capacidade de ver as coisas do mundo, as coisas da alma. Você sabe que eu sigo uma frase que eu aprendi há muito tempo, que o médico bom, ele receita livros.
Então, eventualmente, o que você fala para o paciente vale muito mais do que um procedimento que você vai fazer, uma coisa assim. E nessa jornada minha, já teve muito, olha, caso de hernia de disco que ia operar, ia fazer, e foi fazer acupuntura e melhorou e não teve que operar. Mas eu sei que isso não sou eu, sabe? Isso é o que acontece. Esse ano eu estou fazendo 29 anos de prática de acupuntura. Que Então, maravilha. já aconteceu muita coisa. A gente tem maus resultados também, porque nem todo mundo é para melhorar com a gente. É porque nem O todo que a mundo pessoa está tem que pronto, passar né? também. E o que a pessoa tem que passar, a gente eventualmente pouco pode ajudar, né? Mas a gente está ali. Então, quando tem que acontecer, vai acontecer mesmo, É, né? a gente é um instrumento, né? E a coisa que você falou é a mais certa do mundo, né? O que cura é essa relação do médico com o paciente, Exatamente. é a É exatamente. presença, é o A amor, é presença. a energia, né? É esse relacionamento, é essa confiança, é aquilo que a gente abre para receber, não fisicamente, mas de uma forma holística mesmo, né? É exatamente. É. Que maravilha, que maravilha. Então, nesses anos todos, o contato com o invisível estava sempre muito perto. Certa vez lá em Monlevade, eu era chamado para aqueles acidentes horríveis, né? Uma vez um casal de idosos teve um acidente de carro e a senhora morreu, sabe? E aí eu fui conversar com o senhor lá, falei assim, olha, o senhor está com uma fratura de fêmur, nós vamos ter que fixar essa fratura do senhor. Porque senão, o senhor fica com esse osso aí aberto, desse osso sai êmbolos de gordura, o senhor pode ter embolia pulmonar, embolia cerebral e morrer. Doutor, mas por que que o senhor vai me operar se eu não vou ficar aqui? Falei, não, chefe, mas vem cá, isso é a minha obrigação. Mas quem falou para o senhor que é sua obrigação? Eu não vou ficar aqui. Bom, aí eu preparei toda a cirurgia e fui conversar com meus dois colegas ortopedistas, o que tinha acontecido. E eles, para variar, morreram de rir, né? Isso não existe, não, e tal, não sei o quê. Bom, eu sei que o fato é o seguinte: antes da gente chamá-lo para levar para a sala de cirurgia, ele desencarnou mesmo. Então, a gente, com o tempo, a gente começa a perceber que a gente é rodeado por um oceano, né, de dimensões e de seres. E às vezes eles falam com a gente, né? E a gente tem que ter ouvido Ouvidos para ouvir e olhos para para ver. ouvir o que é o que está vindo ali, sabe? Então você imagina que o ano que vem eu estou fazendo 40 de formato. Foi muita experiência assim tocante, né, que eu tive, né? Assim, o que me levava a imaginar e a pensar que a gente não está sozinho, a gente acha que a gente é isso aqui, mas a gente é isso aqui e mais coisa, né? Isso É, aqui é a menor parte. exatamente. A gente é um ser infinito, né? Essa encarnação, é uma transição curta, perto da É, vida longa que a gente é, tem na Terra, né? é isso aí. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Me conta da comunidade que você falou que faz parte há 29 Então, anos. você já ouviu falar do Trigueirinho? Nunca ouviu falar? Ai, o Trigueirinho! É o Trigueirinho que fundou a Me... comunidade Figueira. Ele fundou a comunidade em 85. Mas é E eu cheguei lá em Trigueirinho 96. com T? Trigueirinho com T. A comunidade é que chama-se Comunidade Figueira. Na realidade, Ah, Comunidade Luz Figueira. me É. conta, me conta. E eu comecei a ir lá em 96, e sempre com muita dificuldade, porque quando a gente sai desse mundo aqui e entra numa comunidade, assim, você percebe que o lugar é sutil, né? Então, eu posso falar alguma coisa aqui, eu não sei por quem que vai escutar isso, mas as pessoas podem até ficar, assim, ou incrédulas, mas tudo bem. Vamos lá, Pois é, nós segundo dois, ele, entre nós dois. lá, pois é, lá é como se fosse a comunidade física, ela é a porta de entrada para o monastério e para o centro intraterreno chamado Mirnajad. Você já ouviu falar do Mirnajad? Não. É um dos grandes centros intraterrenos onde há uma comunidade intraterrena ali, de seres. Não são extras, são intra. E Uhum. por que que ainda estão intra? Porque seria, entre aspas, a última encarnação deles aqui antes de se tornarem extras. Então, a comunidade Figueira, ela tem o contato íntimo com esses seres. E esses seres, eles se comunicam com a comunidade através de mantras, o idioma Irdi. Lá
tem um monastério, uma unidade de cura chamado Núcleo Coração Sagrado, que, segundo eles, é ligado à nave Alfa, que é uma nave que faz a troca do código genético e está ligada à cura. Então, são coisas muito sutis, pra você ter uma ideia. Eles são celibatários, eles são vegetarianos e veganos. Lá tem monges, madres, tem irmãs, tem freis. E eles foram se E, juntando, é isso? Essas é, pessoas foram chegando. você vai escutando e vai. Algumas vezes é muito difícil, nas primeiras vezes, a gente chegar lá, porque a gente chega daqui, com esses conceitos daqui, né? Então, E logo que eu cheguei lá, Onde que é fisicamente? é na cidade de Cabo do Cachoeira e na área rural de Cabo do Cachoeira. As fazendas Figueira um, 2 e 3, F1, F2 e F3. Hum, E junto com as terras da Irmandade e terras do Sol. Então, quando eu cheguei lá, eu fui apresentado a um médico antroposófico, o nome dele é Zé Maria Campos, mas lá ele tinha o nome de Clemente. E o Clemente foi me ensinando uma opção de coisa, os medicamentos antroposóficos, ele produzia lá na Figueira. E lá a gente teve aula dos hidratos solares que ele produziu lá. A gente teve vivências de terapia neural, de ozônio, de microdoses. De opção, eu aprendi muita coisa lá, de praxis vertebrados, que é uma técnica tibetana que chegou na comunidade Figueira. É uma manipulação suave da coluna, sabe? hum. E muita coisa que eu aprendi lá, muita coisa que eu aprendi lá. E atendi muita gente também nessa história do serviço, né, de sempre estar ajudando e tal. Então, lá é o centro de Mirnajá, que está lá embaixo. E ele é ligado aos centros de Aurora, que é no Uruguai, de Erques, que é como é que é o nome da cidade? Na Argentina, na cidade de Córdoba, e Mistritã, ali no Lago Titicaca. Tem outros centros também, Iberá, que é ligado ali à Serra do Roncador, ali no. Tem o centro intraterreno de Ibeza ali. Então tem os retiros intraterrenos com os discos solares. É uma história muito vasta aí, sabe? Nossa. Já tem, já tem um tempo já de caminhada grande lá com essa galera, sabe? Uhum. Aí eles fazem retiros. Como que é o trabalho Não, deles? então, aí você vai para lá, tem gente que vai para o eremitério, são retiros, você fica lá sozinho um tempo, né? Para você tomar contato com sua alma, eventualmente com a sua mônada, né? Tem diversos trabalhos que são feitos. Lá tem Uhum. uma casa, que é a Casa Luz da Colina, e que aí a gente atende a comunidade da cidade de Cabo do Cachoeira, né? A gente leva doações, eu como médico atendi muita gente lá também. Serviço Então abnegado, eles, serviço altruísta mesmo. então eles vão fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, aos poucos na comunidade Sim. local. Então, lembra da época da crise migratória que teve na Venezuela, da Uhum. Venezuela aqui para o Brasil? Não sei se vocês acompanharam Ah, isso aí dos claro, Estados claro. Unidos. Uhum. Então, a Figueira montou uma Um casa de campo de acolhimento refugiado. lá Ah, uma casa de acolhimento lá na fronteira. na fronteira. É. O pessoal, então, atendia os venezuelanos que chegavam aqui, ajudavam a encaminhá-los aqui dentro do país. Tem em Angola hoje. Na época do terremoto, lá no Nepal mesmo, eles foram ajudar. Eles já foram ajudar. Acho que teve um terremoto na Turquia também, o pessoal daqui. Aí já é um ramo do trabalho chamado fraternidade, sabe? Uhum. São os missionários que vão ajudar. E é muito bacana, sabe, Ana, que às vezes as pessoas chegam assim desconfiadas e chegam com esses problemas que a gente tem aqui, né? É fibromialgia, ansiedade, depressão, essa coisa toda. E vão para lá e são convidados a fazer uma missão dessa para fora. E é muito interessante que 15 dias depois a pessoa está de volta, aí eles chegam para ela e falam assim: escuta, e a sua doença que você tinha? Quando a pessoa vai lá e vê o que que é sofrimento, a pessoa, o quê? Eu não tenho nada. Quer dizer, curou dessas. Sabe como é que é? Porque aí viu o que que é dificuldade, Que é a o que que mudança de é. perspectiva, né? Exatamente, exatamente. A pessoa acaba tendo uma expansão, É a de expansão da consciência. consciência, exato. Você sabe que o conceito atual de iniciações, que antigamente tinha, né, nos centros de mistérios menores e maiores, os seres eram submetidos a iniciações
mas de uma forma passiva. Era o iniciado que iniciava eles, inclusive por causa do seu, com aquele bastão da medicina, eles eram iniciados de uma forma passiva. Hoje não tem mais isso. Hoje as expansões de consciência, as pequenas iniciações, a gente vai tendo é na experiência aqui do dia a dia. E quanto mais despreendida, quanto mais altruísta for essa experiência, maior vai ser a expansão de consciência que você vai ter. É o que vige hoje, né? Não é mais aquela coisa engessada do passado, né? Mas a Sim. oportunidade está aí, né? É, é. E esse é o caminho, né? O caminho é a gente Esse é o caminho. conseguir. E a gente está nessa fase, né? Eu vejo que Exatamente. a gente está As nessa portas fase da estão. regeneração já há alguns anos, né? Mas agora Isso. eu tenho visto que o movimento está ganhando muita força, porque essas Então, iniciativas estão aparecendo mais, né? sim. Aí nos Estados Unidos eles têm um prolongamento, um ramo que é no Monte Shasta também. Na Califórnia, me parece que é o Monte Shasta, não é? Não sei. Depois você dá Depois uma eu vou pesquisadinha. Me pesquisar. parece que é, né? Eles têm uma comunidade aí também. Então é É. muito bacana, sabe? Muito bacana. Ah, eu vou ver se eu. A gente tem contato com coisas que para a gente assim são inimagináveis, mas o pessoal é muito bacana, sabe? Uhum. E aí você vai sempre lá fazer Então, lá, teu trabalho voluntário. o tempo todo lá está sempre mudando, sabe, Ana? Eu ia lá a cada 15 dias no fim de semana. Eu ia na sexta, ficava sexta, sábado, eu voltava no domingo. Mas lá teve uma série de mudanças, uma opção de coisa que mudou, e as minhas atividades aqui. Então, nesse período de 29 anos, eu não fui sempre um sujeito muito assíduo, não. E eu tenho uma característica comigo, mas então, só fechando, eu estou voltando agora. Mas eu tenho uma característica comigo que se você é uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, você já deve ter percebido isso. Eu sou um outsider. E quem é um outsider sofre muito com essas coisas que eu nunca faço parte, assim, fechadamente do time de ninguém. Eu sou um livre pensador, entendeu? Você é um espírito livre. Exatamente. Então eu não consigo, embora eu talvez seja característica do geminiano, embora eu estou com a minha mesma companheira, a Andréa, nós temos hoje 42 anos que estamos juntos. 43 na realidade. São 9 de namoro e o resto de casamento. Estou com a mesma profissão há 39 anos, né? Certas coisas eu sou muito estável, mas para outras eu não consigo me prender a nada. E falo aqui, o pessoal morre de rir para mim. Meu maior. Então, eu já te falei que eu não tenho rede social. Meu maior prazer, sabe o que que é? É sair de grupo de WhatsApp. Não é entrar, não. Quando eu saio, eu não vou ter que lidar com aquela piração, o pessoal querendo dar lição de moral. E outra coisa, é contato o meu celular, que eu não converso há muito tempo, eu também picoto, eu saio fora. E meu celular, ele é mais simples, não tem jeito. Porque aqui é o seguinte, a gente que é pai velho, os telefones velhos do pessoal, Vai eles vão ficando dando para para mim. você. Então, exatamente, porque eu não dou conta dessa loucurada, não, sabe? É. Se a gente não der essa virada e voltar para o básico, né? Eu falo sempre que o caminho é a volta para o básico, né? Exatamente. Se a, Olha, eu sempre fui muito magrinho e pequenininho, eu tenho 1,71 m. E agora que eu tô com 68 quilos. Então era assim, ó. Sobrou roupa do meu pai, sobrou roupa do meu avô, dá pro Xande, e nele cabe. E aí, como eu não cresci, né? Então hoje eu recebo roupa de quem? Do meu filho, dos meus sobrinhos, dá pro Xande que cabe. E quando eu vi o Trigueirinho, esse ser, que é um ser contactado, esse ser fazia palestras aqui no Minas Centro, com um blazer que ele recebia de doação. Então, se um cara desse faz isso, cara, quem somos nós, né? então eu não tenho dificuldade nenhuma com essas coisas, sabe? Uhum. Então, tem dia que eu estou atendendo com sapato que foi do meu pai, com camisa que foi do meu filho. O que eu sinto muito é com essa. E o cinto de botar na cintura é com você, né? Que foi do meu pai. Esse relógio velho aqui que foi do meu pai também. Ó. Ah, eu já ia perguntar se era Então, do avô. mas tem do avô aqui também. Ele me deu um relógio de formatura que está aqui. De vez em quando eu coloco ele também. Tem É. camisa que ele me deu também. Então, tudo serve para mim. Muita coisa eu dou também, sabe? A coisa vai. Tem que fluir, né? Tem que Tem que fluir. fluir. Tem Tem que que fluir. fluir.
É Então eu já isso. sou minimalista há muito tempo. Que De ótimo. vez em quando a gente tem uma certa dificuldade, principalmente com o seu sexo feminino. Se tiver gente aí depois escutando, não fica bravo comigo, não. Mas mulheres, porra. Eu preciso de um vestido de casamento para usar uma vez. É, E bolsa de casamento? Tem alguma coisa mais ridícula desse tamanhozinho que você põe debaixo do braço? Me ajuda aí, né, cara? Sabe? Então a é. gente que. A gente tem que Eu se tenho 31 livrando, netos. né? Depois do meu filho, quando ele tinha 15 anos, ele tem 31. Então, toda solenidade eu vou comer os ternos, sabe? Cara, o que que eu vou fazer com isso? É. A gente tem que começar a fazer esse movimento, né? Ele é necessário, ele faz parte da Ele é necessário. regeneração da Terra. Sabe por quê? Porque o planeta não aguenta isso, cara. Não aguenta tanto resíduo, tanto rejeito, tanto lixo, Ana, né? quando eu fui fazer o curso na China, no meu grupo tinha gente do mundo inteiro, sabe? E gente sabidamente abastada. Então, a gente saía para jantar, o chinês ele come muito pouco. Uhum, Ele não sai farto da refeição, ele sai com um pouquinho de fome. Por isso que são todos magros, todos esguios, aqueles velhos de 90 e tantos anos subindo e descendo árvore, fazendo luta marcial. O ocidental não, aqueles gordos desse tamanho e tudo cheio de doença, hipertensão, diabetes, tudo. E eu via quando eles viam nos pratos dos meus colegas de curso, alimento sobrando. uhum. Num país que não tem comida, cara. Tem É. uma feira lá em Pequim que chama Wufandin. Wufandin ou Wundinfang, não lembro agora. Mas que é aquela série de insetos que eles fritam para poder comer. E aí me levaram lá como se fosse uma prova de fogo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que comer alguma coisa aqui. O que que eu fui comer? Escorpião. Porque eu falei, ó, gente, o escorpião é o camarão da terra. Mesmo gosto de camarão frito, viu? Que tinha Uhum. bicho da seda, tinha uns outros bichos. Eu falei, não, essa aí eu não vou entrar nessa, não. Mas no camarão foi. Gente, até Papai do Céu comeu peixe, né? É, Ele multiplicou os peixes, mas ele comeu o peixe também. Ele não ia falar, não, isso aqui eu não posso comer, não, que eu sou vegano ou vegetariano. Ô, gente, peraí, né? é. Você vai fazer uma desfeita, você está na casa dos caras, não, eu não como isso aqui, não, eu vou vomitar, né? Ah, Então, tem essas histórias, sabe? Não são santos, não, sabe? Então, eu vou falar uma coisa que a gente chama aqui em Minas de inconfidência. É o hum. seguinte, ó. No nosso grupo de curso lá na China tinha spy, e no nosso grupo no Tibete tinha spy também, tinha espião. Então a gente tinha que falar certas coisas lá entre a gente, sabe? Espião do quê? Do que a gente estava conversando, para onde que a gente estava telefonando, Mas para contar para do quem? governo lá, Espião de onde? do governo, porque você para entrar na China você é Ah, convidado, do governo. é do governo. E no Tibete também tinha. E no hotel que eu estava tinha japoneses. Então os chineses não perdoam os japoneses até hoje por causa da Segunda Guerra Mundial. Hum, Porque a gente aqui, por exemplo, Minas Gerais, você sabe que é um estado muito atrasado, né? uhum, Tem muito pouco gringo aqui. Quando você está em São Paulo, você consegue ver quem é coreano, quem é chinês, quem é japonês. E quando você está lá, você consegue ver a diferença também. Então, eles tratavam o pessoal assim de uma forma não muito republicana, sabe? A gente via hum. isso. Essa coisa persiste até hoje. Mas a É, gente, ó, isso não é problema nosso, vamos no que importa, né? Essa coisa é, política, essa coisa, a gente não presta muita atenção nisso. é. Vamos aprender com eles o que a gente tem que aprender, né? Exatamente, Não é só. exatamente. Porque o Estão muito à desper... nossa frente, sabe, Ana? E Muito, muita muito. coisa, né? Me conta como que você vive, você falou dos quatro princípios, né, da medicina chinesa que você usa na tua Então, vida. Me conta como que é a tua então, rotina aplicando esses quatro. eu tive um problema de saúde, não sei se você ficou sabendo, eu tirei Fiquei. um tumor benigno aqui, né? Graças a Deus, estou muito bem. Fui um atleta durante 15 anos. Eu ia a pé aqui de Betim a Belo Horizonte, 32 quilômetros daqui. Eu fazia caminhadas, eu malhava todos os dias, inclusive no domingo. Então eu acordo cedo, a minha alimentação é franciscana. Pra você ter uma ideia, de manhã cedo, eu não sei se aí nos States tem um polivitamínico chamado Nutrem. Minha mulher me dá no trem com um ovo quente, que eu fico mais com a gema, e eu divido aquela A clara Clara. com meus quatro cachorrinhos. No almoço, eu como normalmente muito pouquinho, e à noite eu janto o que tem, se é um lanche, alguma coisa, uma banana batida, mas qualquer coisa. Eu estou retornando agora para a atividade física de uma forma muito suave, tenho muito bom humor, né? E continuo estudando.
Continuo estudando. Isso eu não paro nunca. Uhum. Eu tenho duas aulas na terça e na quinta à noite. Às vezes, como eu durmo muito cedo, fica um pedacinho da aula e eu perco. Então, no outro dia, eu daqui a pouquinho, vou estudar um pedacinho da aula que eu perdi ontem. O cérebro está sempre ativo, sempre aprendendo coisa Sempre. nova. Eles chamam isso de neuróbica, né? Ginástica do Do sistema cérebro. nervoso. Se Exato. você deixar o seu cérebro, eu estou com 64 anos de idade, se eu parar eventualmente de dar uma aula, de ter esse tipo de conversa aqui, eu começo a atrofiar. Uhum. Então, sobre esse aspecto, é tão importante quanto a atividade física. Do ponto de Exato. vista evolutivo, mais, sabe? Uhum. Mais, porque expandir a consciência é mais importante, eventualmente, do que tá. Exato. Eu não sei se você conhece o Pietro Baldi, filósofo italiano, escreveu o livro A Grande Síntese. É uma piada, sabe, Ana? Ele comemorava cada aniversário dele como um ano menos aqui na superfície da Terra. Não é um ano. Uhum. Então, é exatamente A- isso, né? A Então, gente. Ah, veja bem, eu como ortopedista, o paciente fulano de tal, ele está com osteoporose e tudo. Eu falei, gente, vamos dar uma pensada nisso, porque nenhum de nós vai chegar denso no céu, né? Se a gente chegar no denso no céu, a gente escorrega e cai aqui para a terra ou de para novo. lugares piores. Então, esse é um processo que Nossa, ué. isso foi fantástico. Eu nunca tinha pensado dessa forma. É, Isso é ué. Então, todos nós estamos perdendo fantástico. a A gente está densidade ficando para menos poder. tenso. Ué. Quando a gente chegar no planetário daqui a pouquinho, é menos denso do que aqui. Exato. A gente está dizendo de Mirna já é no plano etérico, não é no plano físico. Uhum. Tem coisas que é no plano astral também, que é o plano menos denso que o plano etérico, e coisas no plano mental, e aí vai até chegar no plano AD, lá na frente, né? Uhum. Então, como é que nós vamos ter contato com esse pessoal denso? Você Né? tem Depois do toda a churrasco, depois razão. de a lata, quer dizer, tudo bem, de vez em quando a gente comer uma coisinha ou outra, faz parte, porque a gente também precisa nutrir esse corpo físico aqui. Mas o problema são os excessos, né? É. É, a experiência física faz parte da experiência terrena, né? Assim, É, habitar o corpo físico e cuidar do corpo físico como templo, porque ele é um instrumento da nossa energia no planeta, então é preciso, né? Então, por isso que é importante, né? O comer pouco, o atenção ao comer, né? Ao sono, e o quanto ele é importante, não só para a nossa saúde física, mas para toda a experiência e a troca espiritual que a lá na gente tem, Figueira, né? então, antigamente tinha uma prática de sono ao ar livre. Hum, Você deitava num banco e dormia, o seu teto eram as estrelas, pensa. uhum, que maravilha. Então, Órion, as Pleiades, tudo lá de cima e você em contato direto, né? Sem escalas. Então, você falou do sono, que você dorme cedo, acorda cedo, Como pouco, come ainda pouco. trabalho. Eu consegui aposentar em dois vínculos aqui. Na prefeitura, eu fiquei 31 anos aqui de Betim. Aposentei no INSS depois de mais de 40 anos de contribuição. E estou no consultório. Eu estou de segunda a quinta no consultório. E, e na quarta-feira à tarde eu estou ficando também. Porque a partir de quinta, o plano é começar a ir na comunidade Figueira pelo menos uma vez por mês. Então eu já saio daqui na quinta-feira. Pois é, nossa, que ótimo. A atividade física você está retornando agora depois que você se Estou retornando recuperou. aos pouquinhos. É. Uhum. Também eu peguei com muito exagero, sabe? Cheguei uma época que está todo definido, com 10% de porcentagem de gordura. Eu era médico de time de futebol, minha porcentagem era menor do que a dos atletas. Mas eu hipertrofiei muito para esse lado e agora também não quero hipertrofiar só o outro, não. Eu quero ficar mais ou menos Tem que achar o no caminho do equilíbrio, meio, né? né? É, Exatamente. tem que achar o Exatamente. equilíbrio. Esse que é o ponto, né? Em tudo. Então, eu ainda trabalho, eu vou, assim, eu faço parte da cooperativa aqui, a Unimed. Então, eu penso que até os 70 anos, eu estou com 64, quer dizer, daqui até 5, 6 anos, eu vou estar nesse diapasão. Uhum. Depois, provavelmente, se esse movimento da comunidade lá vingar, eu vou me transferindo cada vez mais para lá, sabe? Para ter uma atividade absolutamente filantrópica mesmo, sabe? Uhum. E é o que te preenche, né? É. Eu tenho uma ligação com lá há 29 Uhum. anos, quer dizer, não é uma ligação fortuita, né? Meu filho chama Rude por causa do Rudolf Steiner.
eu conheci lá na comunidade Figueira, através do. Na Ah, realidade, é o seguinte, não, eu tenho livros aqui de antroposofia há mais de 40 anos. A antroposofia chegou para mim, foi antes da comunidade. Quando eu cheguei na comunidade e vi aqueles livros do Rudolf Steiner, eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu vou ancorar. hum, E foi através de uma. Você sabe que a Andréia, minha esposa, ela teve um período que ela era contactada e ela psicografava as mensagens, sabe? ah, E ela psicografou as mensagens para mim, de uma entidade que se denominava Rudolf Steiner. E eu era ah, ortopedista, operando fratura exposta, esmagamento, aquela história toda. E esse ser um dia falou que eu tinha que estudar planta, que eu ainda ia receitar muita planta, tudo. E eu achei a maior graça do mundo, né? e Eu mexia aí? era com serrote, furadeira. Eu tenho essas mensagens aqui até hoje, isso tem 40 anos. Eu terminei o curso de antroposofia médica ou clínica há 2 meses. Então você vê que essas coisas. Então, meu filho chama Ruth por conta dele. Você falou também que lá no Tibete você aprendeu sobre o que receitar, né? Que eles usam lá. E aí agora do curso de antroposofia das plantas. Não, E aí, me tem fala muita desse. similitude, cara. Então, na medicina chinesa, a medicina tibetana é ali, é próxima, né? Uhum, Assim, eu tive mais contato na China do que no Tibete. No Tibete foi mais uma parte orante e tudo. Mas, por exemplo, para desarmonias do fígado energético, e na medicina chinesa a gente fala que é a energia do fígado, o yang do fígado que sobe, podendo gerar até o fogo do fígado, né? A gente trata muito com os amargos. uhum, E na antroposofia é com os amargos também. Eu aprendi lá na Figueira e agora na antroposofia que eles tratam enxaqueca, por exemplo. Olha aí, se alguém tem muita enxaqueca, uma receita aqui para as pessoas. São pedilúvios, quer dizer, é calor. Botar o pé na água morna, pouco mais do que vocês fazem quando a mulher faz unha. hum. Então, é ali no sistema metabólico motor, você põe o quente, e no neurosensorial aqui, você põe compressa fria. Então, compressa fria Então, na testa e pés na água e quente. calor. E amargos também, que é lidônio, aí é giló, é boldo, é carqueja, que é bacáris, quer dizer, muita similitude que a gente acha que são compartimentos estanques, mas a sabedoria universal, ela preenche isso, só que cada um enxerga de uma forma, sabe? Uhum, Muito exato. interessante. Durante o curso, eu fiz diversas pontes, sabe? Entre um tipo de conhecimento e outro. Por exemplo, eles preconizam esse ponto aqui, ó, é o ponto yin tang. É um ponto que É o terceiro acalma a olho, mente. né? Terceiro olho. E na antroposofia, eles prescrevem um saquinho com alho, com especiarias para colocar aqui. Olha só, Uhum, para pessoas que estão muito tensas e tudo. Você sabe que o terceiro olho já é uma visão hindu da coisa, né? Não é uhum. uma visão chinesa. Não, é hindu. Esse, É, tanto que os o indianos Intang, usam, né? sim, aquela pedrinha aqui, né? O Uhum, Intang, segundo os chineses, a descrição do ponto é que ele amplia a sua visão das coisas. Olha só que bacana. uhum, No Tibete, eles faziam uma cirurgia nesse ponto aqui, ó. Quando o mestre via naquele mongezinho que chegava lá no monastério, que o mestre ele tem a visão, né? Então ele percebia que aquele determinado monge ia ter essa visão aqui desenvolvida. uhum, Então ele levava ele fazia a introdução de um graveto aqui, ó. Levava esse monge para um quarto escuro. Depois de 15 dias, essa criança ficava ali na escuridão, em que a comida entrava por uma abertura e os excrementos saíam por uma abertura, eles abriam um pedacinho da veneziana para entrar um pouquinho de luz. E aí essa abertura ela ia sendo feita de forma mais e aumentando. expandindo e aumentando, de tal forma que quando essa criança ela saía do quarto, ela já enxergava que já no plano etérico, alguma coisa dos seres astrais, mas como o monge também, ele enxergava, ele protegia esse ser dessas influências. Porque essa abertura da tela etérica, ela pode ser feita com drogas, você sabe, né? Sei. Uhum. Algumas drogas, por isso que certos seres têm isso aqui aberto de uma forma artificial ou com práticas artificiais e começam a ver aquelas monstruosidades. Uhum. Diana, eu já tive no consultório urgências psiquiátricas e urgências mediúnicas. Pensa você está fazendo acupuntura uma pessoa incorporada do seu lado. Uhum. Já tive isso. Como eu já tive uma história com isso no passado, eu consegui
conversar com aquele ser que estava ali junto para ele rasca fora que aqui não é seu lugar, não. E já tive também urgências psiquiátricas, porque das poucas contraindicações da acupuntura são doenças psiquiátricas. Você sabia disso? Não sabia, me conta. Eu já Já ia te tive perguntar. problema, já tive problema com paciente psiquiátrico. Hum, Chegou certa vez no meu consultório, vindo de um psiquiatra, um paciente que eu penso hoje que ele devia ter o pequeno ou grande mal, um quadro de epilepsia. O hum, que que acontecia? Ele era trocador de ônibus, o paciente tinha a crise de ausência, ele esquecia onde é que ele estava, quem ele era, ele sentava no banco da frente de todo mundo, entrava e saía do ônibus sem pagar. Aí ele estava com o psiquiatra, tomando a medicação, e o psiquiatra me encaminhou. E aí eu sabia que era uma contraindicação para acupuntura, mas o paciente, na hora que ele chegou, ele falou assim, doutor Nelson, o senhor é a minha última esperança. hum, Nossa, é como se eu tivesse tomado uma facada do paciente. Eu falei, gente, eu não posso deixar de servi-lo. Mas a minha sorte é que eu entrei com ele no box e ia entrar uma moça para fazer a primeira sessão. Aí, Ana, eu coloquei algumas agulhinhas, evitei esse ponto. uhum, Tem alguns pontos que você deve evitar, né? O VG20, que é o chakra coronário, o Barruí, o Intang. Quando eu cheguei no box, ele estava em pé de cueca, jogando as agulhas para longe. Na hora que eu olhei no olho dele, eu falei, nossa, não é a mesma pessoa. hum, Aí eu tive que me virar, tive que fazer uma prece, tive que pedir ajuda. Eu olhei para ele, fulano, doutor Nelson que está aqui. Aí ele foi voltando, graças a Deus. Aí depois eu conversei com ele, tirei as agulhinhas, marquei para ele voltar. Então isso pode acontecer, sabe? uhum. A prática médica não é sem esse susto, acontece mesmo. É. E você tem que ser firme, sabe? Senão você perde. Olha, de certa vez, deixa eu te fazer a última inconfidência clínica aqui. Chegou uma moça com queixa no aparelho geniturinário, na esfera reprodutiva e menstrual. E aí eu fui atender essa moça e coloquei as agulhinhas. Ela já estava há um tempo com dismenorreia, quer dizer, quando vinha a menstruação ela tinha muita dor. E ela estava em amenorreia nessa época, não estava menstruando. E eu Hum. coloquei uma agulhinha em cima do vasoconcepção 4, o pontinho que é em cima do ponto hara, onde o japonês faz o harakiri, é o ponto de mais entrada do meridiano ali, Que é onde o no japonês umbigo. precisa. É para baixo do umbigo, é em cima do Uhum, útero aqui. uhum, Tem um chakra, né? uhum. E aí eu coloquei as agulhinhas, mas aí Papai do Céu me fala, ó, volta lá. Quando eu voltei, Ana, tinha uma mancha de sangue na maca, e eu na hora eu pensei assim, gente, será que essa moça suicidou aqui? Na hora que eu pensei, e a gente não sabe como é que é isso, então o fluxo dela tinha vindo. Hum, Meu Deus do céu, o que que eu faço numa situação dessa? Eu pedi ajuda aos universitários, né? As uhum, minhas colegas fisioterapeutas mostraram, gente, me ajuda que eu não sei lidar com isso. Eu sei que o pessoal teve que comprar uma calça nova para ela. hum. Olha que coisa desagradável. Então são as coisas que podem acontecer, sabe? São as caneladas que a vida nos dá. Que coisa. É. É. Então às vezes a gente vai para ajudar uma coisa, mas aí desarruma tudo, né? Agora me É. conta para a gente encerrar, que eu estou Hum. curiosíssima da Vedanta. Ah, esse é o melhor curso que eu estou fazendo. Ah, tem a ver Eu com os até Vedas, comecei. não? Tem também. Hum, Eles acabam usando os Vedas e os Upanishads, porque é o seguinte, ó, esse curso que eu estou fazendo, o facilitador chamou Osmir Clemente, eu conheci na Sociedade Teosófica, porque a antroposofia, ela veio da teosofia. Sabe o que é a teosofia? Não sei. é o estudo das religiões, né? Seria a filosofia das religiões. A teosofia é calcada na obra de Madame Blavatsky, que é a doutrina secreta. Sabe como é que a doutrina secreta chegou na Terra? Não, me conta. A Madame Blavatsky, ela era um canal, e quem ajudou a escrever a doutrina secreta foi quem? Foi um ser da grande fraternidade branca, o tibetano, é do Alcu. É um Hum, ser assim, excelso, é do naipe do Conde Saint-Germain, dessa galera toda da fraternidade branca. Então, a Madame Blavatsky escreveu esses livros, que em inglês são dois, e em português são 6 livros, enormes. Então, ele lá fala sobre a antropogênese, sobre a cosmogênese, aonde que a gente está, as encarnações aqui da Terra, as rondas do planeta Terra, as cadeias que já teve aqui, essa coisa toda. E então, a Madame Blavatsky, ela criou esse movimento com o Major Olcott, com o C.W. de Bitter, e aquela coisa ia muito bem. Até que houve um determinado momento na sociedade teosófica em que houve um desentendimento lá acerca de um ser chamado Krishnamurti. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas houve um racha na sociedade teosófica. hum, Então,
Alice Bailey saiu e fundou a Escola Arcana. E o Rudolf Steiner saiu e fundou a antroposofia. Hum, Então, esse curso da teosofia avançada, que esse mesmo facilitador que está fazendo, é em cima da Escola Arcana de Alice Bailey. hum, E ele está dando também, esse facilitador, o curso de Advaita Vedanta. Então, o que que a Advaita? hum, Eu e Deus somos um só. uhum. São Advaita, a Ana é uma pessoa e Deus é outra. Não. Então, você, nesse momento, você é o Atman, você é Deus. É o que fala os Vedas, né? Então, a Ana é A uma coisinha partícula. bastante. Exatamente. E a gente fica ocupado aqui o tempo inteiro com o Nelson e com a Ana, e esquece de meditar no eu sou. O eu aí, eu sou, né? O I am, com letra maiúscula. A gente fica no I am pequenininho aqui, no eu sou com letra minúscula, que é corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental. A vida nossa é esse rame-ramezinho. E a gente esquece do próximo corpo, que é Budi, que é a consciência. Então, sobre esse estudo, a gente tem a mesma consciência dos animais, das plantas e de todo mundo. A nossa consciência é única com todos. Então, Budi é a consciência. Exato. Ah, E Atma é a parte superior e que conecta a gente com a nossa mônada. Então, quando a gente começa a fazer esses estudos, a gente vê que, na realidade, a gente não é esses corpos inferiores, a gente é esse corpo maior. Esse tudo corpo, conectado, né? isso, ele está codificando para nós os estudos do Ramana Maharshi. Hum, Mas depois ele vai falar sobre o Shankara, né? O Shankaracharya também. Nossa, eu tenho o maior prazer de estudar com ele isso aí. Porque, na realidade, isso é que a gente é. Segundo ele, quando a gente saiu do grande Pralaya é um período de atividade, mas sem manifestação. E veio hum. para o Manvantara, Que é houve uma sair do, divisão. do plano espiritual e E para o desceu para o plano Manvantara, carnal. que é o plano da manifestação, você tem aí uma divisão em Prakriti, que é matéria, e Purusha, que é espírito. Uhum, Purusha é imortal, que é esse estudo do Atman. Infelizmente, Prakriti, que é o estudo do Logos, é essa confusão de encarnações e de iniciações e de não sei o quê, muita análise demais da conta. uhum, Já Purusha é síntese. Então, o estudo das coisas do Purusha é aquela coisa que não vai mudar. Dentro desse mesmo capítulo, tudo que é mutável não é real. Então, o Nelson aqui que vai morrer, que vai mudar, ele não é real. Só é real o que é infinito, que é o Purusha. uhum, Quando a gente estuda o taoísmo, a gente vê isso também, né? Que a única coisa permanente que existe é a impermanência. Então, se a gente estuda o permanente, a gente tem mais ganho do que estudar o impermanente. Embora o curso de teosofia avançada eu estou estudando só para Kriti, em contrapartida, a gente estuda o Purusha nesse curso de Advaita. uhum. É muito bacana. É o que eu tenho mais prazer de fazer hoje. Muito legal. Aí eu vou juntando as duas coisas, né? Você vai integrando tudo isso na tua prática, né? No teu Isso, na servir. minha prática. Isso, no servir. É Né? maravilhoso. É maravilhoso. É esse o caminho. O caminho é Esse é o encontrar caminho. formas de servir. É. Ai, gente, que coisa maravilhosa. É, eu sabia que essa conversa ia gerar muitos frutos. E você disse que não tem mídia social, você Não, só não... tem WhatsApp. Uhum. Para gente encerrar, você quer deixar uma mensagem final? Quer falar alguma coisa para as pessoas, se quiserem ir no teu consultório, alguma coisa assim? Então, eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque eu acho que Papai do Céu vai mandar quem precisar chegar, sabe? Exato. É. A galera que precisar tem meu contato aí com você. Agora eu vou deixar, então, para encerrar, vou repetir as dicas chinesas do bem-estar. Ótimo. Durmam o suficiente, comam a metade, caminhem 2 vezes mais, riam 3 vezes mais e estudem sempre. Sejam sempre alunos. Maravilha. É isso aí. Falou tudo. Muito bom. Obrigada demais por Muito ter obrigado, eu que aceitado. agradeço. Eu abri meu coração com aqueles casos que eu te contei, mas eu acho que é para o pessoal ver que nem tudo são flores, né? É isso. A vida é isso, né? São esses Então, aprendizados todos que a gente vai acumulando, né? é isso aí. Maravilha. Maravilha. Obrigada demais, viu? Depois, como a carinha é meio ruim, se você quiser, você mexe nesses filtros aí para melhorar, tá? Nós não estamos preocupados com o invólucro.
tá? Nós estamos É isso aí. preocupados com a essência. E a Graças a essência Deus, né? é, graças a Deus, Tá é isso indo, aí. né? Tá, tá. Obrigada demais, viu? Beijo grande. Obrigado, viu? Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha.